Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um bom dia a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você pode ganhar dinheiro. No primeiro comentário aqui embaixo tem um link, você entra lá, faz o seu cadastro e você faz uma aposta no valor que você quiser. E aí você coloca Ave Mais e vai dobrar a sua aposta. Você colocando R$40, por exemplo, vai para 80. Colocou 50, vai para 100. E aí você consegue fazer um cálculo daquilo que você vai ter de grana para poder gastar com a sua aposta. Aposta no vencedor, aposta na zebra, no perdedor, no empate, se o gol vai ser no primeiro tempo, segundo tempo. Pode apostar em outros esportes também. 1xBet e canal Ave Mais juntos nessa parceria. O Vasco joga amanhã contra o Brusque e há uma expectativa muito grande quanto à definição do time que Zé Ricardo vai levar a campo. Eu acho que o técnico do Vasco, ele faz um trabalho que é contestado, mas a contestação do torcedor, e nossa também, a gente tem sido crítico ao Zé Ricardo, é muito em cima da performance, da maneira como o Vasco está jogando. Mas olha, acho que a gente precisa pensar, e é um trabalho que eu já falei para vocês, que eu estou fazendo um esforço grande para tentar enxergar de um outro lado. É como a gente brinca com a questão do copo no meio. Ele está mais para vazio ou mais para cheio? O Vasco está no G4. Se ganhar, passa e fica no G3, porque o Sport perdeu ontem para o CRB e o Vasco tem boas chances, ou não, de ganhar do Brusque. Ora bolas. O Vasco precisa ser favorito para ganhar do Brusque. Mas é claro que o Vasco jogou com times que estão lá embaixo na tabela, como o próprio CRB, empatando em Alagoas, como o CSA venceu, como o Vila Nova, que o Vasco empatou em São Januário, Tombense, que o Vasco empatou em Muriaé. Enfim, o Vasco tem tido dificuldades. Um time que principalmente tem feito poucos gols. A defesa é uma segurança, admito isso. Acho que o Zé Ricardo tem um mérito de conseguir dar ao time uma segurança defensiva que o Vasco não vinha tendo nos últimos anos. O time melhorou, sofreu poucos gols nesse Campeonato Brasileiro. E isso é importante porque dá um equilíbrio. Mas é claro que o time precisa melhorar ofensivamente. 6 gols em 8 jogos é muito pouco para um time que pensa em conseguir a classificação, em estar entre os 4 que vão subir para a primeira divisão no ano que vem. E acho que passa muito pelo técnico Zé Ricardo mudar um pouco o conceito dele de jogo ofensivo. Talvez buscar alguma alternativa menos ortodoxa, menos normal, digamos assim. Como seria isso? Aí é uma opinião tática na minha visão de jogo. Você tem um centroavante espetado, um jogador que joga na área como o Raniel, e que tem sido criticado porque não toca na bola, não tem feito gols. Acho que também é muito culpa dele, e ele já falou isso numa entrevista coletiva em que eu estive presente, de que ele tem que participar mais, mas ele não é um jogador de qualidade refinada. Ele sabe fazer gols, ele ali na área é um jogador que, quando teve oportunidade, fez os gols. Mas para um jogador como esse, você precisa alimentar, você precisa ter meias que cheguem, você precisa ter jogada de fundo, você precisa ter maneiras e mecanismos para alimentar o seu camisa 9. É bom a gente lembrar que o Vasco, ano passado, ou nos 2 últimos anos, teve um jogador que muita gente da torcida contesta, mas a grande maioria admite. Germancano, e eu sou um defensor, foi um grande jogador. Eu acho que o Germancano hoje seria muito importante nesse time, mas acho que esse é o grande ponto. Estaria passando pelo mesmo problema que o Raniel vem passando e que o próprio Germancano passou nos 2 últimos anos. É um problema crônico de um clube que não consegue ter um esquema ofensivo capaz de resolver os seus problemas. 2020 o Vasco foi muito pobre, 2021 o Vasco foi paupérrimo. Germancano sofreu, fez 42 gols em 2 temporadas, o que é extraordinário para um jogador que joga em 2 times
tão deficiente como o Vasco teve em 20 e 21, mas o Germancano era um jogador que participava mais do jogo. Ele vinha atrás, ele tentava, ele fazia passes, ele fazia inversão de jogo, às vezes a bola vinha do lado esquerdo, ele surpreendia o adversário girando e batendo do outro lado. Então era um jogador com mais movimentação do que o Raniel. Mas é um problema muito semelhante. E é estranho a gente notar isso. Porque a gente vê, por exemplo, o time sub-17 do Vasco, que tem uma filosofia ofensiva. O próprio time sub-20, que coroou o Figueiredo como seu artilheiro na Copinha, era um time muito mais ofensivo, um time que tem nos seus comandados uma ideia ofensiva de jogo. Ontem à noite, no Avenews, o técnico do sub-17 do Vasco, o Gustavo, ele foi claro dizendo que ele não quer tolir os jogadores da questão de buscar o gol, de serem ofensivos, de buscarem a alternativa de vencer, porque essa é a essência do futebol. Defender é muito importante, mas o atacar é que faz o jogo acontecer. E você vê um time sub-17 do Vasco que vai para dentro, um time sub-20 que vai para dentro. Você vê um time sub-15 do Vasco, e que bom que isso acontece, que também parte para dentro. Ganhou do Flamengo, havia perdido o primeiro jogo por 3-1 e ganhou na Gávea por 4-1. Demonstrando essa vontade com o centroavante, o Lipão, muito bom jogador. E aí você vai para o GB do sub-17. Então o Vasco tem na base uma filosofia ofensiva, que eu acho que é um grande erro dos últimos anos. Porque a base do Vasco sempre foi alicerce para o time profissional, sempre foi. E os jogadores que vinham para compor eram os esteios, os caras que davam exemplo a essa base que seguia, que entende a história do clube, que sabe a metodologia de trabalho. Então, quando eu vejo o time profissional do Vasco fazer tão poucos gols, me dá uma dor no coração. Por quê? Porque você vê na base os times ofensivos, os times afim, e não é só ofensivo, não é a tática do índio. São times que se defendem, times que conseguem concentrar também um bom número de jogadores na marcação, mas que com a bola jogam. Mas isso é um defeito do futebol brasileiro. Você contrata o treinador muito por conta da indicação, muito por conta de um amigo, por conta de um trabalho que ele fez. E é raro você contratar por conta de uma filosofia. Porque quando você contrata o Zé Ricardo, por exemplo, que é um ótimo treinador, você está contratando um pacote como foi em 2017. O Vasco conseguiu chegar à Libertadores em 2018 com um time que fazia pouquíssimos gols, mas que conseguiu. Teve 2 derrotas em 11 ou 12 jogos. Teve vitórias importantes de 1-0 fora de casa, 2-1 em casa. O jogo que leva o Vasco à Libertadores é um jogo, o último contra a Ponte em São Januário, 2-1. Duríssimo. O jogo anterior foi 1-0 contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Martin Silva pegou para burro. Esse é o Zé Ricardo. Quando você contrata o Cuca, você sabe que tem um time que vai para dentro, um time meio à louca, que tem um equilíbrio, mas também tem uma volúpia ofensiva. Treinadores têm seus perfis. E eu acho que cabe a quem contrata entender isso. Mas isso não existe. Os dirigentes são amadores. As pessoas contratam na necessidade, às vezes de um salário melhor, às vezes de um salário mais em conta, às vezes por conta da amizade, às vezes por conta de um trabalho ou de uma indicação. Então, o Zé Ricardo está lá, todos nós temos que saber que assim é o estilo Zé Ricardo. Assim é o Zé Ricardo. Eu estou chegando à conclusão, eu vou a São Januário amanhã, vou levar minha família, que eu vou ver um jogo duro. Vou ver um jogo apertado, como foi o Vasco e Brusque do ano passado, que o Vasco venceu por 2-1, aquele gol do Léo Matos no finalzinho, foi o jogo que o Germancano levantou a bandeira lá da causa LGBTQIA+. Então, a gente sabe que o Vasco tem jogado assim nos últimos anos, e a gente briga, porque a gente tem o costume de ver time jogando mais pra frente com a camisa do Vasco, e a gente vê hoje na base isso. Mas acho que é uma utopia. Eu estou chegando a essa conclusão. Deixa o Zé Ricardo trabalhar. Deixa ele fazer o trabalho dele, que seja pragmático. Mas que a gente entenda que é ele. Assim é ele. Temos uma defesa mais equilibrada. E do meio para frente a gente precisa produzir. E aí que eu acho que o Zé Ricardo precisa ter o pulo do gato. Ele precisa, e eu peço
A Deus que o ilumine. Porque o elenco do Vasco é limitado, gente. A gente não tem a pitada de talento, de craques. Temos dois. Dois jogadores especiais. Um de 40 anos, que, aliás, parabéns por ter recebido o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. E outro, um jogador de 21 anos. A diferença de quase 20 anos de um para o outro. Nenê e Palácios. São dois jogadores que, na ótica do técnico do Vasco, jogam no mesmo setor. Mas agora é a hora, Zé Ricardo, de você acreditar que os dois podem jogar juntos. Sim, eles se arrumam. Jogador bom se arruma. Consegue se posicionar em campo de uma maneira que vai se arrumar, que vai conseguir jogar. Mas aí a dúvida. Você vai ter dois jogadores que, de alguma forma, não se completam na parte de marcação, que hoje é fundamental. Não adianta um jogador ser muito bom tecnicamente, plástico, mas não ajudar em preencher espaços, em marcar atrás da linha da bola, e essa é a preocupação que eu acho razoável. Mas aí você tem dois meninos na frente, como Figueiredo e Peck, que podem fazer essa função. E eu queria falar sobre dois desses 4 jogadores que eu comentei, já acreditando que a melhor seria a retirada do Raniel e o Zé Ricardo pensar nessa mudança do xixi com pipi, do papai e mamãe, do feijão com arroz. Mexe um pouco, dá uma alterada, reforça o meio, libera os dois talentosos, usa os dois meninos como tática. E eu queria falar de dois desses meninos. Um, Gabriel Peck. Um jogador que o torcedor do Vasco contesta muito, e eu também. Mas talvez a gente tenha que começar a repensar conceitos. Por quê? Porque eu vejo o Peck como o ponto esquerdo das antigas. O cara que vai dominar a bola e vai para dentro. Eu digo que eu vejo o Peck muito como o Nenê no início de carreira, no Paulista de Jundiaí, no Et Jundiaí. Que era aquele ponto esquerdo que dominava a bola e ia para dentro. E o Peck já me deu uma entrevista dizendo que ele gosta de jogar por dentro e eu acho que ele pode fazer a função do Nenê. Mas eu comparo muito o Peck, hoje no Vasco, com um jogador em início de carreira que acabou campeão do mundo, que foi o Zinho. O Zinho jogando no Flamengo, o Zinho jogando no Palmeiras, era muito assim, era um ponto esquerda agudo, que ia para dentro. Mas que começou a entender que ele podia fazer uma outra função e ser tão útil quanto de fazer a recomposição, o quarto homem de meio campo. Lembra? O quarto homem de meio campo? Porque eu acho o seguinte, por que a gente não pode pensar, ao invés de um esquema que tenha 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes, 4-3-3, por que a gente não escala 4-4-2, o Peck sendo esse quarto homem? Porque a gente tem a imagem do jogador como um jogador agudo de fundo de campo. Mas talvez o Peck possa fazer essa recomposição. Ele tem fôlego, tem juventude, e é um jogador que consegue, na distância do meio até a área, arrancar. Ainda tem isso, tem essa valência. E eu acho que o Peck, a gente precisa começar a olhar como um jogador taticamente importante. Precisa amadurecer, ainda acho muito menino em muitas atitudes, bota muita mão na cabeça, fica muito desesperado, olha para o banco toda hora, eu não gosto disso. Mas acho que o Peck começa a ter uma postura em campo fundamental para o time do Vasco, porque é um jogador da recomposição. Eu, às vezes, vejo a escalação, quando é divulgada, preste atenção nisso, o Vasco mesmo escala volante, meia, Peck, Figueiredo e Raniel, ou alguém em Raniel. O Peck, ele não é escalado como ponta esquerda. Talvez a gente tenha que enxergar isso um pouco. Ele ser esse quarto homem, eu acho muito interessante. Mas acho mais interessante porque eu acho que ele não tem o talento decisivo de Nenê e Palácios, que ele possa ajudar esses dois a jogar. Principalmente o ídolo dele, que é o Nenê. De estar junto ali, de estar brigando, de estar lutando e dar uma arrancada. Peck sabe fazer gol. Peck sabe chutar no gol. Peck é rápido. Toma ainda muitas decisões erradas, mas tem 100 jogos com a camisa do Vasco. Então eu acho que ele é um jogador que hoje não pode sair do time. Por mais deficiente que tenha mostrado para todo mundo que tem. Tem umas deficiências claras.
Mas é um jogador que talvez a gente tenha que olhar não no aspecto técnico, mas no aspecto tático, da recomposição, da marcação, da ajuda, de ser esse quarto homem, de ser o Zinho do Vasco, jogando ali. E o outro, que para mim é incontestável, tem que jogar é o Palácios. Ah, mas ele não está bem fisicamente. Não tem problema. Eu acho que o Carlito Palácio é um jogador muito diferente. Técnico, inteligente, habilidoso, que está com muita vontade de jogar. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Está diferente. Está claro, eu fui na apresentação dele e fui ontem. São dois Palácios diferentes. Então é um jogador que está afim, um jogador que melhorou a parte física, é um jogador que teve um ganho de massa, perdeu peso. E ele mesmo disse ontem, começar jogando é melhor do que entrar. Porque entrar, os jogadores, apesar de estarem cansados, mas estão no ritmo que ele tem que pegar. E aí eu acho que o início com o Palácio pode ser interessante para tirar a sobrecarga do Nenê e usar os dois meninos. Eu vou dar um exemplo de um time, guardadas as devidas proporções, tá, gente? Que é um time que eu levo muito em consideração, porque é um time que eu gosto de ver jogar, que é o Liverpool. O Liverpool tem jogadores de muita pegada no meio. Henderson é um jogador assim, o Fabinho é um jogador assim. Enfim, e tem Salah e Mané e tinha o Firmino. Agora tem o Jota jogando ali, que é aquele falso centroavante. Salah e Mané são jogadores que ajudam demais na recomposição, mas são jogadores agudos, são fortes. E eu vejo muito o Vasco podendo jogar assim, com essa linha de dois aqui, aberta na recomposição, recompondo com dois volantes e talvez com um desses meias, e um meio um pouquinho mais ofensivo. O Nenê, de repente, ser o Roberto Firmino. O cara que arme ali, vem atrás e enfia na velocidade para esses dois. E acho que o Palácios não seria o terceiro volante do Liverpool, mas seria mais um talentoso a jogar. E que vai melhorar a condição física, ele tem 21 anos. O meu time ideal seria esse. Seria essa forma de jogar. Com Figueiredo e Peck abertos, jogando em diagonal e recompondo, voltando na marcação. Fazendo com que Nenê e Palácios façam, de repente, uma cortina aqui a volantes e a zagueiros adversários. Tendo dois volantes mais fixos, podendo ser Yuri e Andrei, Yuri e Zé Gabriel e Andrei, tanto faz. Esse time eu gostaria de ver jogando. Talvez demande mais treino, mais esforço? Sim. Mas eu acho que o Zé Ricardo precisa abrir a cabeça e precisa testar. A gente vai jogar contra o Brusque. A gente não vai jogar contra o Grêmio. A gente não vai jogar contra o Cruzeiro, que por camisa a gente tem que respeitar muito. Não que não se tenha que respeitar o Brusque. Mas eu gostaria de ver Palácios jogando, para liberar um pouco mais o Nenê, e Peck tático, ajudando na marcação, mas chegando, e o Figueiredo aproveitando as oportunidades. É o que eu penso desse Vasco para amanhã, que eu sei que vai fazer a gente sofrer um pouco, mas eu acredito na vitória e acredito nesse time que, apesar de não estar empolgando, não estar trazendo grandes seguranças ao torcedor, a nós todos, mas é um time que, se ganhar amanhã, está entre os 3 melhores. E aí, como explicar? Grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Tchau, turma.